Hoje a gente vai conversar sobre conhecimento contínuo, a importância da gente estar sempre aprendendo e aprender coisas que não necessariamente sejam da nossa área e nem que vão nos dar nenhuma rentabilidade, mas que vão desenvolver a gente como pessoa, exercitar o nosso cérebro. Na verdade estar sempre aprendendo. E a gente vai aproveitar essa oportunidade para conversar com a Cláudia, que acabou de chegar de uma experiência incrível, e nós três aqui estamos doidas para saber tudo. E aí vocês também, a gente vai compartilhar com vocês que ela vai contar tudo. Como você teve essa ideia? Como surgiu aí? Fazia muito tempo que eu queria voltar a estudar francês, Clara. Eu estudei quando eu tinha 20 anos e sempre gostei muito de idiomas, né? Idiomas é uma das minhas paixões. E aí eu estudei francês quando eu tinha 20 anos e ficou lá, parado. E você me acompanha esse tempo todo, você sabe a correria que a gente tem na vida. E aí faz uns 2 anos que eu pensei em que eu poderia voltar a estudar. Eu comecei a ver essas opções de você fazer um intercâmbio fora, né? Um intercâmbio para pessoas até de 50 a mais. E aquilo começou a ficar na minha cabeça, entrei num processo de começar a procurar informações, né? Coletar informações para ver se aquilo realmente fazia sentido, como é que aquilo iria se materializar, o que eu precisaria fazer, né? Até desenferrujar, porque eu também não queria ir e voltar para o zero. Eu dizia assim, você, Cláudia, tem que ir, mas você tem que recuperar um pouco esse tempo perdido, né? Para não fazer um recomeço. Não, eu queria também, eu tinha um pouquinho de orgulho próprio, que eu dizia assim, eu não quero ir pro A1, eu já quero começar um nível acima. Então eu comecei a fazer uma programação para mim mesma, fazendo estudo em aplicativo, tentando recuperar e relembrar, para que quando abrissem os testes de classificação, eu já tivesse um pouquinho melhor e também, né, tivesse um aprendizado melhor nesse tempo que eu ia ficar lá. Já viajei outras vezes sozinha, mas não por tanto tempo e nem para tão longe, né? E quando você está só num lugar como esse, eu fui para o sul da França, para um local, uma cidade pequena, não tão pequena, mas ficava a 4 horas de Paris, e não tinham pessoas da nossa nacionalidade, não tinham brasileiros por perto, não tinham brasileiros na escola, eu não tinha ninguém comigo. E eu acho que o maior aprendizado desse momento, fora o idioma, foi a questão de eu era responsável por mim durante esse tempo todo. Totalmente responsável, né? Que horas eu ia comer, para onde eu ia, se eu tivesse que me locomover, como eu ia fazer. E por mais, como eu falei, que eu fizesse isso, viajasse sozinha, outras vezes, eu terceirizava um pouquinho essa responsabilidade. Então, dessa vez, eu tinha que resolver tudo realmente sozinha. E aí, eu comecei a ficar um pouco mais observadora, porque eu tenho um lado meio disperso. Por exemplo, se eu pego um caminho hoje, se eu tiver que fazer esse caminho amanhã, um caminho novo, eu não vou saber repetir esse caminho, porque às vezes eu não me concentro. E eu comecei a observar que aquilo não era um problema meu, mas era uma falta de concentração, uma falta de atenção. Porque eu sempre achava que alguém ia me ajudar a resolver. E estando sozinha, eu vi que não tem ninguém para te ajudar, tu vai ter que te resolver sozinha. Se você vai querer pegar um trem, sabe, ou um metrô, você vai ter que estudar o caminho antes, saber que horas passa, onde compra o ticket, se é no aplicativo, né? Você tem que começar a estudar aquele movimento, porque era tudo muito novo para mim. E nessa questão de ficar mais atenta, você pode dizer que você se fez mais presente? Com certeza, é uma coisa que assim, me deu muita satisfação pessoal, era saber que eu conseguia fazer isso sozinha, sabe? Eu podia fazer isso sozinha. Por exemplo, no sábado, no domingo, num feriado, eu tive 2 feriados lá, né? No meio da semana. E aí eu pegava um trem, ia para outra cidade, conhecer outra cidade, passava o dia naquela cidade, conhecendo, voltava no final do dia para a minha cidade de origem, né, digamos assim. Então essas coisas também eu tive que me programar e dizer quanto tempo fica, 1 hora, 1h30, dá tempo de eu ir, eu vou voltar de noite. Sempre a gente sabe que quando você está andando com outra pessoa, outras pessoas, e a gente, como mulher, quando a gente está só, a gente se sente muito vulnerável, né?
Tem um lado bom. Eu acho que a gente tem essa questão da gente se preocupar com o perigo sempre, não é? A gente viver em cidades que a gente sabe que às vezes são aparentemente calmas, e quando você vai para um outro lugar que até tem mais segurança do que o seu, você não baixa a guarda, você está sempre ali olhando de lado, Então acho que esse foi um dos maiores aprendizados dela. Cláudia, foi difícil a negociação daqui? Como é que foi dizer para a família que você ia fazer o intercâmbio sozinha por mais de 30 dias, não foi? Foi. No final das contas, eu passei quase 50 dias fora, né? Porque eu emendei com alguns outros projetos e tal. E aí tem um lado curioso, porque eu convenci meu marido também de fazer um intercâmbio. Só que tem um detalhe, como nós fomos professores de inglês no início da nossa jornada de vida, né? Eu falei para ele assim, você sabe que pra gente aprender legal um idioma, a gente tem que ter o menos possível contato com o nosso idioma de origem. Então não vai ser legal a gente ficar os dois na mesma cidade. Então eu propus a ele ir para uma cidade e eu ir para outra cidade. Então essa foi, eu acho que a parte mais desafiadora. Né? Mas no final foi muito bom para ambos os lados, né? Porque a gente ganha vivências diferentes assim. É claro que dá saudade, né? A gente está acostumado a viver junto. A gente vive junto porque a gente quer, né? Exato, quando você está com uma pessoa por opção e não por falta de opção, aquilo ali mexe na tua zona de conforto, né? E eu acho que o bom de uma experiência como essa é exatamente isso, tirar a gente da zona de conforto. Você tá num país diferente, com um idioma diferente, não conhece ninguém, você tem que cuidar de você não tem o seu conforto. Por mais que você esteja num lugar bom e tudo, né? Os apartamentos que a escola indica são apartamentos pequenos, né? Tem uma pequena cozinha, um quarto, um banheiro, mas é uma coisa assim, você está muito restrita, diferente da tua casa, que você tem as tuas coisas, você sente falta das tuas coisas. Eu ouço muito coisas de, mas se eu fosse mais jovem eu teria feito. Se agora não dá mais tempo. Eu ouço às vezes de amigas minhas, de pessoas ao meu redor. E você, isso não passa pela tua cabeça. Não passa. A gente admira muito isso. Agora, como foi uma coisa muito... Como que é para ter porque não é, esse foi um projeto mais ousado, talvez, porque foi, esse sozinha. Foi. Mas você já vem no movimento de aprender coisas novas já há um tempo. Eu acho que eu sou uma mente inquieta, sabe? Eu me considero muito inquieta, eu gosto muito de aprender coisas. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. Independente, como a gente estava conversando, se eu vou monetizar isso ou não. Sim, que sabe? As pessoas só querem fazer Mas você vai fazer o que com essa informação, né? Você vai dar aula de francês? Não. Vai dar aula de francês? Não. O francês é uma língua morta. Ok. E a satisfação pessoal, né? E você poder sair e ir num restaurante, num museu, ir numa loja, ler um livro, assistir um filme. Eu fui ao cinema 2 vezes. Teve uma vez que eu quase morri. Eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo nada. nada. Depois eu disse, ok, aquilo vai entrando, eu vou conseguindo entender o contexto. E eu acho também que é uma outra coisa. Você vem de uma carreira bem sucedida e você se colocou no lugar de, eu não sei fazer. Não sei fazer, mas tenho vontade de aprender, Que começou a fazer um bordado e ela é muito competente na carreira dela. E ela falou uma coisa muito interessante, que é, eu senti necessidade de fazer uma coisa que eu não sou boa. Porque a gente quer sempre ser... a gente tem esse patamar, né? Eu vou tem fazer essa régua aqui. Isso aqui eu já sou boa. Então não vou me meter com isso aqui porque eu não sou boa. Mas a importância, né, de você fazer uma coisa. E eu tenho uma boa. coisa comigo que, por exemplo, se eu tô numa sala aprendendo, eu prefiro ser a pessoa que está mais atrasada naquela sala do que ser a pessoa que está mais adiantada naquela sala. Porque eu sei que eu tenho coisa ainda a aprender, não é? Se colocar no lugar de não saber. Isso é uma coisa que a gente tem observado, que tem ficado das pessoas se reconhecerem com alguma dificuldade, uma limitação. Isso aqui eu não, limitação isso aqui não, eu não sei fazer, eu tenho essa dificuldade de reconhecer para si. Imagina reconhecer para o outro. Não sei, então, mas eu vejo isso cada vez mais difícil, porque todo mundo é muito bom em tudo, todo mundo é expert em tudo. É o que a gente tem visto, é a cultura da performance. Isso. Todo mundo tem que exato. e
Tem que performar no treino, tem que performar no estudo, tem que performar no trabalho, tem que performar Tem que na postar família. o pace, senão... Tem que performar na família, porque É. né? Então, assim, eu acho E tudo tem que ser muito bem, né? Tudo tem que ser sempre muito bom. Reconhecer essa dificuldade, eu acho que é aquilo que você colocou. Eu estou aberta para aprender. Acho que a mente abre muito mais para receber o outro, né? Quando eu me permito não saber de algo. E eu vou assim mesmo. Talvez eu fale errado, talvez eu passe vergonha, talvez eu erre. Sim, e esse é o processo. Viver com esse talvez eu não vou ser melhor. Não. Porque e tá você vai ter uma melhor, não é? É claro que precisa ser melhor. Não, sempre, não né? precisa. E uma coisa que a gente tá vai ser nossa guia em francês. Mas podia ser que eu fui lá e não... eu fiz o intercâmbio e tudo, mas eu não saí com o francês fluente. Mas tá tudo bem, né? Mas eu dei um passo. Exato. Com certeza, eu saí diferente de quando eu entrei em vários aspectos. Não é? E eu tenho dados científicos, né, que provam que se manter sempre em aprendizado e se manter sempre em atividades novas daquilo que você não faz é um fator protetor para as demências. Sim. E a gente tem hoje, a gente sabe que a nossa expectativa de vida ela aumentou. Hoje nós somos mais longevos. Então são duas coisas. Primeiro, aumentando a expectativa de vida, aumenta a incidência das demências. Sim. Inclusive o Alzheimer. E daí tem um outro fator. Eu posso aumentar a minha expectativa de vida, a minha longevidade, mas não vou viver bem também. Qual é a qualidade? Qual a vantagem, né? E a nossa geração pode fazer 100 anos. Tu já pensou, tu vai passar os próximos 40 anos sem aprender nada novo? Não é? Com tanta coisa interessante. Eu já penso o contrário. 40, tu aprendeu a falar, a andar, a fazer um idioma, a tua profissão, tu aprendeu muita coisa. É um terceiro fator. Tu não vai aprender nada nos próximos. Você passar tanto tempo da sua vida simplesmente só fazendo o que você aprendeu nestes... Exato. Vou achar que a gente não vai ter tempo para utilizar. Sabe? Essas coisas, elas são tão sem sentido, né? Uma coisa legal também, a convivência com outras pessoas de outras nacionalidades, não é? Porque as salas, elas são muito múltiplas. Então, além de você conviver, conhecer a cultura do local que você está, que você escolheu, você acaba convivendo com pessoas de outras nacionalidades, de outras realidades, com histórias de vida muito diferentes, né? Pessoas que saíram de uma doença pesada e disseram assim, agora eu quero, sabe, o que estão enfrentando, até pessoas que estão enfrentando uma doença mais pesada e diz, não, mas eu também quero fazer algo por mim, sabe? E tira um tempo para estudar. Tinham pessoas, eu fiquei 3 semanas, tinham pessoas que iam passar meses, 5 meses. Hoje, eu ouvi um relato de uma pessoa que... foi um relato... conversando, estudioso com pós-doutorado, mestrado, professor, um grande profissional na área que ele escolheu, e a esposa desenvolveu uma demência precoce e tal, enfim, se aposentou e por um período de tempo que mais do que razoável e completamente compreensível e até admirável, se dedicou a essa esposa nesse período. E agora ela está numa fase em que já não é possível mais ter algum, né? Está numa fase com a cuidadora e tal, e essa pessoa está retomando gradativamente algumas atividades. E ela coloca assim que chega um certo momento da vida, um período, e o que fica e o que conta são as pessoas, os relacionamentos. Porque por este período a pessoa acaba ficando solitária, né? Sim. E está voltando agora, entrando em contato de novo, não entrando em contato, reestabelecendo novas relações e relações antigas, inclusive, porque não que as pessoas tenham se afastado, mas só que todo mundo também tem outras, né? Você não vai ficar. Então, isso casa muito com o que a gente está falando sobre expectativa de vida, sobre longevidade, sobre estar sempre aprendendo e sobre, nos momentos que for necessário, se dedicar a um determinado projeto, mas saber voltar também.
E aí criar esses novos, porque pode acontecer na nossa Pode, vida. em alguns momentos. pode acontecer. Eu percebo que às vezes as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando envergonhadas de não serem melhores, porque principalmente são pessoas, principalmente quem teve uma carreira muito bem sucedida, foi a melhor advogada, a melhor médica. E agora eu sou iniciante em alguma coisa. Isso trava muito. E é importante que a gente não tenha essa vergonha, né? E Esse nessa temor. limitação, nem né, essa sabe? limitação de não aprender. Nossa, eu fiz a conta e isso eu ainda estou pensando nisso. Tipo, nos primeiros 50 anos, a gente aprendeu a andar, a falar, a tanta Aprendeu a nossa profissão, agora... A própria profissão, aprendeu a ser mãe, aprendeu muita coisa. Para passar os próximos 50 sem aprender absolutamente nada. Estagnada, né? Exato. Estagnada. Ainda bem que a gente anda contigo. E eu com vocês, e eu com vocês, e eu com vocês. Porque é importante esse gás, movimento pra gente, eu acho que ele é essencial. Porque deu uma vontade, né, de fazer... Deu um gás, né? Isso. Na gente também. Imagine, né, quem de repente constrói a sua vida pensando assim, não, eu vou trabalhar, eu estudei, vou me aposentar e pronto, e vou para minha casinha. Que é uma coisa que eu ouvia muito dos meus pais isso, do meu pai, né? E eu acho que isso não só eu, né? Acho que esse foi um conceito que ele foi sendo construído, né, ao longo de um período. Só que era um período também que a gente tinha uma expectativa de vida menor, né? Exato. Uma qualidade de vida menor. Também, mais desgastante, né? Aprendeu tanto, né? Porque a gente vem do analógico, do telex, do fax, e hoje a gente resolve, nós 4 somos super tecnológicos, resolvemos tudo pelo celular. Esse é mais um aprendizado que a gente vai deixar para as próximas gerações. Para as próximas gerações. De nunca sem dúvida. parar a aprender e se permitir o desconforto de ele é necessário. Né, de sim aprender uma coisa com uma pessoa mais jovem, ensinar outra, seja mais velha troca, ou mais né? nova que a gente. Porque eu já fui chefe de pessoas muito mais velhas do que eu já fui colaboradora de pessoas muito mais novas do que eu, né? Eu já vivi os dois lados. Eu acho que é importante isso, né? Essa convivência com gerações, porque a gente aprende e eu tô aqui com a ideia do precisa se colocar no desconforto. O desconforto, ele é necessário, porque senão a gente... sabe aquela história, eu acho que até do livro do Rubem Alves, que ele diz que ostra feliz não faz pérola? Isso, a ostra, para ela produzir a pérola, né? Aí vem meus tempos de joalheria. Meus conhecimentos de joalheria. Todo conhecimento. Nada é inútil. Né? Para a ostra produzir uma pérola, as nossas pérolas de anel, de colar, tudo, ela tem que ser provocada. Tem que entrar um grão de areia, tem que entrar um corpo estranho ali. E aí ela fica ali irrequieta e tudo, e ela começa a envolver aquele corpo estranho, e aí ela prepara a pérola. Mas ela tá tensa ali. Então, ostra feliz, ela não produz pérola. Se ela estivesse lá na tranquilidade dela, não tinha pérola. Incomodar. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante pra gente também. Enquanto a gente ficar na água calma, né, a gente não vai fazer coisas diferentes. E eu acho que o diferente, ele traz uma energia muito especial pra gente. Nessa zona de desconforto, a gente tem que estar na presença. Tem. Alerta. Sim, né? você Alerta. ter buscar esse desconforto conscientemente. Consciente. Né? Porque senão vira uma perturbação. Exato. E preparado, como você, né? Preparou tudo, sabia que ia estar só, então tomou todas as decisões. Os cuidados, por exemplo. Necessários. Por isso que às vezes é importante a gente sair. Ontem uma cliente me mandou uma mensagem, eu até postei, que ela comentou, eu vou aos poucos, mudando. Porque esse negócio de, em 2 horas, tu entra patinho feio e sai Cinderela, não dá certo. Não dá. Não se sustenta. Não. Né? Então, às vezes, você não sai do 0 pro 10, tu sai do 0 pro 4. O que não se sustenta causa uma frustração ou uma... Aí tu volta, tu dá aí você dá, exato, não é? Tu diz, não, eu não sou capaz. E não deu certo. Desiste, né? Gera frustração. Fica com aquela frustração, não tenta de novo. E essa questão que você falou de não sou capaz. Quantas coisas a gente acha que não é capaz de fazer
porque a gente não se permitiu o aprender. Você o não desconforto, focou. fazer errado. A ideia falou da gente estar presente. Está presente, tá? Não é? Você Sim. não prestou eu tenho mais atenção. idade para aprender um novo idioma. mas agora eu vou começar a fazer isso daqui. Eu não sei lá, coisas simples. Não sei me maquiar, nunca aprendi. Uma hora vai dar errado, mas começa. Tudo bem, você pode não querer fazer nada. Nós somos um belo, assim, nós 4. Sim, esse ele saiu. Eu concordo. Né? Claro, a primeira vez que a gente foi gravar, Pronto, é mesmo, a própria gravação, É. né? E todo dia que a gente se encontra, o começo é difícil. É difícil, né? Como é que a gente, o que a gente vai falar mesmo? E aí vale. Quem vai falar? Deixar claro aqui que a gente não tem roteiro, a gente tem ideia. A gente vem cheia de ideia. Ideia não falta. Cheia de ideia. Não tem Mas roteiro. não tem nada roteirizado. Não tem roteiro. Mas tá aqui, a gente erra. Às vezes a gente vê o vídeo e diz, poxa vida, poderia ter sido melhor. Podia. Eu poderia ter falado mais. Eu sempre acho que eu podia falar mais baixo, tá? Acho que eu tenho que gesticular mesmo. Então toda vez que eu vejo, eu digo, poxa, mas eu falo alto, né? Eu tô gritando. Mas eu tô aqui, eu tô falando. Isso. E às vezes 10 pessoas, a gente queria que fosse visto por 1 milhão de pessoas, mas pode ser visto por 100, por 50. A gente mas tá Mas alguém- sem atentas, sem Exato. pessoas que prestaram atenção. E a gente está Exato. comemorando. Não é? E vai ter uma pessoa que vai dizer, puxa vida, Cláudia foi, que incrível, eu sempre tive vontade, ou achava que não era mais pra mim. Alguém vai ser impactado. Eu acho que a gente também não pode pensar assim, só num projeto maior. Sim. Mas às vezes uma Sim. coisa menor que a gente às vezes tem a vontade de fazer e fica ali postergando, Se maquiar, se maquiar. sabe? Uma coisa assim. pra Às vezes, eu dirigir. queria aprender a fazer Eu uma acho comida que sim. diferente. Uma Hoje a comida. gente tem tanta informação. Queria aprender a costurar. Eu tenho uma colega de treino que ela resolveu que ela ia para aula de costura. E ela começou a fazer a aula de costura e ela tá assim, se descobrindo em quantas coisas diferentes ela pode fazer. E aí, às vezes, o pessoal chega para ela e diz assim, tu não queres fazer isso assim, assim? Ela falou, eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para minha satisfação pessoal, Corretíssimo. não é? Eu tenho uma amiga que ela fez faculdade de chefe de cozinha como um hobby. E ela faz comidas maravilhosas, os bolos dela são incríveis. Ela presenteia as pessoas com bolo, vem tudo Não bem é? embalado. Aniversário da fulana, ela vai dar um bolo de presente. E quando as pessoas perguntam, você não vai fazer para vender? Ela disse, Não é esse o propósito. Não, né? no caso Propósito, dela. não é esse o falou, nem propósito. Tudo que eu vou aprender precisa Tem que ser RH. monetizado. Pode ser, mas não precisa, não é só ser. isso. Ótimo se for uma coisa que você queira, de repente você descobre que é uma nova profissão tá ali, mas não precisa ser. Que às vezes a gente tem vergonha de falar num outro idioma porque o sotaque não vai sair bom, a gente vai ser Tem muita errado. tem mesmo, muita Não é? vergonha E aí de falar. até a gente comentou que, por exemplo, os orientais, às vezes, eles têm uma dificuldade maior de falar os idiomas ocidentais. E nem por isso eles param Eles de falar. param de falar, eles falam Eles mesmo. continuam falando. E tem empresas orientais no mundo inteiro. No mundo e tão inteiro. aqui, se comunicando. Não é? Então é o tipo de coisa que a gente não tem que também colocar na cabeça, eu só vou falar se tiver certo. Se eu não tiver sotaque. Essa história de você querer a certeza de tudo, tudo muito controlado, né? Eu só faço aquilo se eu tiver total controle. E aí eu tenho que sair, às vezes, do zero para um inglês sem nenhum Perfeito, Não Por quê? precisa, É. né? É. Se permite ser ruim em alguma coisa. Se permite. Olha, fiz e não deu certo. É ótimo Tentei. ser muito bom Né? em alguma coisa, mas às vezes fazer, mesmo que não seja, às vezes é comida. Pode ser uma comida, não é perfeita. E às vezes você faz a primeira vez, não fica legal, aí você tenta uma segunda, Melhora, ou ajusta né? alguma coisa, troca um ingrediente, porque para quem estava elaborando a receita fazia sentido, para você não faz, Sim. Exato. não é? Isso serve também para academia, né? Mas eu não tenho corpo que a maioria das meninas tem, eu vou fazer academia. Não, mas vai por você. Vai lá, faz. Você tá fazendo com... Às vezes o meu personal brinquei, né? Não é treino, isso não é fisioterapia, não. Bora uma carga maior. E aí tu tá sendo desafiada. Essa história do desafiar na academia é muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica mesmo, tá bom, tô fazendo tá bom. aqui movimento.
Aí você pensa, gente, eu estou fazendo mesmo ou eu estou ali, né? E sabe que aí a academia é um ótimo exemplo que às vezes tu precisa de alguém para te orientar. Porque às vezes, se eu não tivesse um personal que estivesse ali dando lugar, eu até elegi uma amiga minha como minha chefe de treino, que é para ela me cobrar e a gente treina junta. Porque às vezes tu precisa de um chefe para estar ali te cobrando, te orientando. Senão, porque se tu deixar por tua conta, tu não vai subir carga, tu não vai aumentar a repetição. Não vai fazer correto, vai ter uma postura... De novo, a gente volta. Não, a zona do conforto, ela é muito confortável. Muito boa, né? Ela é muito confortável. E ninguém quer sair. Ninguém quer sair. E precisa evoluir, às vezes. A evolução exige desconforto. Isso para tudo, seja para roupa. Às vezes eu vejo isso no meu trabalho. Eu não preciso. Porque tá bom do jeito que tá. Mas tá bom mesmo? Será? Será, né? De manhã, não tem aí 30 minutos demorando para escolher aquela insatisfaçãozinha? Porque às vezes é isso. Você pode pegar aquela insatisfação de não falo outro idioma e ir embora atrás, como pode também começar a ruminar um negócio ruim, É isso que sabe? eu tô falando. Tá ruminando aquilo de uma forma negativa. Tá, mas pra quê? Sim. Né? E começar a criticar o outro. E falando nisso, você recebeu alguma... Você tá louca? Você vai viajar? A gente recebe, né? A gente recebe. Vai fazer isso pra quê? Sossega. Meu marido. Sossega. Pra que você não para? Não paro. Por que tem que parar? Por que tem que parar, né? Se parar. Tem que parar. Não é? Parar pra quê? Parar se der vontade, ok. Não é? Mas tem essa história também também tem gente que você não pediu, não perguntou, mas ela vai trazer uma opinião sobre algo que ela faria, mas talvez que você não fizesse. Então, mas que talvez uma primeira oportunidade essa pessoa vai... Pode ser. Eu acho, às vezes, conversando, eu vejo isso. Que às vezes você vai contar uma coisa sua e a pessoa diz, mas eu não acho que deve... Não, mas eu não tô dizendo pra você fazer. Você, tudo bem, você não precisa fazer. Eu tô falando que eu vou fazer, né? Mas eu acho que ficou hoje isso, e a gente, de novo, a gente admira muito. É um entusiasmo pra gente ver essa sua energia para começar. Tua inquietude, exato. Acho que a palavra é... Eu já fiquei morrendo de vontade. Bora, Clara. Já fazer intercâmbios. E tem muitos programas. Tem muitas coisas interessantes. Lembra que a gente viu outro dia? Acho que a Fátima, né? Fátima Bernardes está fazendo um retiro de leitura. Eu achei isso sensacional. E, gente, às vezes você não precisa ir muito longe, sabe? Criar situações, né? Que você consiga. A gente tem uma região incrível aqui. A gente mora, às vezes, num dos lugares mais desejáveis do planeta, né? Que é a Amazônia. A pessoa de passar uns 5 dias em algum lugar, né, Deia? A gente tem até umas dicas, né? De uns lugares muito gostosos, não sei o quê. E você vai fazer uma coisa diferente, você vai cuidar de si, vai fazer uma meditação, vai fazer um retiro de leitura. Pega um livro de mulheres incríveis. Né, tira uma tarde, não dá para sair vários dias, tira uma tarde. Ou cada uma tem vai ler esse livro e se reúne no final de semana para discutir esse livro. Eu acho que é se movimentar. Eu acho que esse nosso encontro, para mim, já falei para vocês, é um papo terapia. É a terapia que eu gosto de fazer. É terapêutico. De encontrá-las e da gente conseguir... como você disse, sem roteiro, não é uma coisa que a gente... não tá... Lógico, a gente pensa antes, a gente lê algumas coisas, mas o papo começa e a gente consegue ter uma desenvoltura e desenrolar de uma forma tão tranquila e tão natural, e a gente fala sobre tantas outras coisas, né, sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas, que é uma terapia. Eu aprendo muito com vocês. E eu acho que nós aprendemos muito uns com as outras, né? Fora dos dias dos encontros, com o que vocês trazem de experiência. Então, isso é aprendizado também. Que é uma coisa que às vezes a gente não valoriza no dia a dia. Não, a gente às vezes naquela rotina que a gente vive na Roda Viva, a gente não
a gente perde a curiosidade, né? Isso. Pronto. A gente perde a curiosidade, né? Como é que uma criança ela aprende? Porque ela é curiosa, ela fica te perguntando até o cansaço. Isso é uma não coisa, né? E a Porque às gente vezes vai você perdendo isso você ao longo da cai vida, né? na armadilha do cansaço, né? Ai, eu tô Ai, sem nossa, energia, não vou não. Não vou. E uma né? coisa, você usou o É. exemplo da criança, eu falo muito isso para as minhas clientes, que imagina se a criança, na primeira queda que ela levasse, o joelhinho ralasse e dissesse, andar não é para mim. É. Porque, né, chegar na vida adulta foi um desconforto. Sim. Aprender a andar, aprender a falar. Então, por exemplo, aprender a andar da criança foi desconfortável. Nós, né? Então, a gente tem que se permitir mesmo esse desconforto. Acho que hoje a gente sai daqui com aprender coisas novas, né? Se desafiar, se permitir não ser bom em alguma coisa e mesmo assim Experimentar. Deixa eu ver se eu gosto. Gosta? Deixa eu ver se eu gosto. Não, olha, não é pra mim. E gosto é diferente de não conseguir fazer. Não, eu gosto, só que como eu não sou bom, eu não vou fazer. Mas não, por que eu não sou boa? Por exemplo, eu tenho vontade de né? aprender a dançar. Ainda tenho aí nos meus estudos, na minha lista, ainda tenho uma vontade. Quero aprender a dançar. Eu me considero uma pessoa que eu não tenho muita coordenação. Mas será que é porque eu não me foquei nisso? Porque eu não tentei? Não é? Quantas vezes eu tentei? Se você começar a dançar, pode ser que não seja a Ana Botafogo. Não. Né? Mas... e a gente vai te aplaudir. Mas a satisfação que eu terei, né? Quando eu conseguir fazer aquilo, movimentar meu corpo daquela forma... né? Tipo, hoje não tem o molejo, mas amanhã tá aí, sambando. Exato. Quem sabe? E o dançar é o movimento, né? Num box de crossfit, né? Eu nunca, quando comecei, imaginei que um dia eu ia conseguir ficar numa barra, ou fazer uma barra, ou fazer ficar de ponta cabeça. Então. E assim, eu morria de vergonha. Mas eu fui e me desafiei. É confortável, tem dia que eu chego que eu... Ai, meu Deus. Não, você é nossa Não, você é nossa musa fitness. Nossa fitness. 5h30 da manhã, ela tá fazendo barra. Você acorda e ela já fez a atividade dela. Você acorda e ela já comprou. E não é fácil. Não foi fácil Não. me desafiar, não foi fácil colocar uma roupa que não foi fácil. Não é fácil tirar fotografia. Até hoje eu fico assim, ai meu Deus, eu tiro ou não tiro? Será que eu vou parecer ridículo? Eu penso, aqui eu gosto, eu faço, então vamos fazer. Vai lá, faz seu treino, entregou. Né? Mas é assim, é sempre tempo de aprender. Sempre. Independente da idade, gente. Sempre tempo. Sempre. Então, é aprender, se permitir o desconforto, se permitir não ser o melhor naquilo às vezes, se for ótimo, mas... né? E continuar se relacionando com as amigas, independente isso daí é muito importante. das atividades que você tem. Porque o que a gente dá de energia, essa troca ela é muito importante, uma né? para outra, de ideia, sabe? De colaboração, de realmente trazer esse gás. É o refresco. É o refresco. É isso. Ai, obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Muito bom. Muito champanhe. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima.